dia, eu sou o André, sou mestrando aqui do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp de Rio Claro e faço meu mestrado na área de geodiversidade e geoconservação. Eu estou aqui para fazer uma apresentação sobre geoparques, chamada Geoparque, uma estratégia de desenvolvimento sustentável. A geoconservação é um ramo das geociências que ele é muito recente ainda. Ele começou a ser desenvolvido com mais força no final do século passado, onde começaram a ter maiores discussões nos eventos científicos de geociências, e ele vem ganhando cada vez mais força atualmente. A geoconservação é um ramo da ciência, das geociências, que visa fazer o estudo e a gestão de áreas de elevado patrimônio geológico. E uma das ferramentas da geoconservação são os geoparques. O geoparque ele tem o conceito de ser uma região, muitas vezes composta por mais de um município, que tem um elevado patrimônio natural e um elevado patrimônio cultural. E a partir desse território que tem essa riqueza, as ferramentas de geoconservação elas podem propor o turismo através desse geoparque e com isso favorecer o desenvolvimento sustentável dessa região. O geoparque, então, ele é composto por uma série de características. Por exemplo, ele tem que ter alguns sítios naturais, que são divididos em geossítios e sítios da geodiversidade, conforme a geoconservação. A diferença entre eles é relativa ao uso que esses locais têm e o tipo de interesse. Então, um geossítio é considerado um sítio de interesse científico, é um local que é usado para pesquisa. Já um sítio da geodiversidade, ele é um sítio natural, de valor normalmente educativo e turístico, e ele tem um certo uso sustentável pela população, que aí pode ser o lazer, a contemplação, atividade ao ar livre, enfim, várias atividades ligadas principalmente à educação e turismo. Outra característica dos geoparques é que eles também têm centros de interpretação, ou centros educativos, centros de recepção. Esses locais eles funcionam como um espaço onde as pessoas podem conhecer mais sobre o meio físico da região que elas estão visitando, a parte geológica principalmente. Então, se a gente pegar como exemplo um sítio da geodiversidade, uma cachoeira que tem abundância em vários locais. Essa cachoeira muitas vezes é visitada para as pessoas tomarem banho, passarem o dia, se divertirem. Mas junto desse local você pode ter, por exemplo, a instalação de painéis, você pode ter uma maquete, você pode ter ilustrações explicando como aquela cachoeira se formou, por que ela se formou naquele lugar, por que ela é relevante. Então, no geoparque, além de você ter o uso turístico, você tem o uso geoturístico, que inclui essa parte da informação obtida nesses centros de interpretação. E para ter toda essa visitação, claro que um geoparque também tem que ter uma infraestrutura de serviço de alimentação, de hospedagem, de transporte, tem que ter uma acessibilidade para que as pessoas possam conhecer os locais e visitar os locais. E um dos outros elementos de um geoparque são os parques geológicos. Muitas vezes é feita uma confusão entre geoparque e parque geológico, porque a gente usa esses termos com significados diferentes. Então, como eu estou falando, um geoparque abrange todas essas características, é uma área composta por vários municípios. Um geoparque se assemelharia a uma unidade de conservação do tipo um parque estadual, um parque nacional. Um parque geológico a gente usa como sinônimo de um ponto específico onde tem algum atrativo geológico nesse parque. Então, um geoparque ele pode ter diversos parques geológicos dentro dele. Bom, como eu falei, os geoparques eles se assemelham a algumas unidades de conservação, como um parque estadual, por exemplo, que tem vocação para a conservação do meio natural. A diferença entre eles é que um parque estadual, um parque nacional, ele é uma unidade de conservação regrada por leis brasileiras. Então ele tem uma série de critérios, tem um procedimento que ele é feito para ser criado,
após sua criação. O Geoparque não, ele é uma proposta que é mais ampla, que não necessariamente tem que ser aprovada por legislação, mas que continua com o mesmo regramento que a região já tem. Então as leis que valem no território, elas continuam valendo, não é criada nenhuma lei adicional. Ele é desenvolvido de uma outra forma. Os geoparques eles começaram na Europa com 4 áreas que eram áreas com elevado patrimônio geológico e cultural, e essas regiões adotavam uma série de boas práticas em termos de geoconservação, no que estava começando na geoconservação. A partir disso, eles criaram uma rede europeia de geoparques, com o intuito de se organizarem melhor e começarem a difundir esse conceito de geoparques. Então, a partir do criamento dessa rede europeia de geoparques, a Unesco, vendo o potencial nesse modelo, colocou um certo apoio para essa iniciativa. E aí essa iniciativa foi crescendo cada vez mais, foram sendo criados mais geoparques na Europa, depois foram sendo espalhados para outros locais do mundo, principalmente na China, que é outro polo que tem muitos geoparques, e o apoio da Unesco também foi crescendo. Até que recentemente a Unesco reconheceu o programa Geoparques como oficial. Então, os geoparques, uma região que pretende ser um geoparque, ela vai reunir toda uma documentação e enviar para a Unesco, que ela vai definir os critérios para aprovar esse local como um geoparque ou não. Assim como a Unesco tem o seu programa de geoparques, alguns países também têm programas nacionais de geoparques. A China tem o seu programa nacional de geoparques e o Brasil também tem. É um programa da CPRM, do Serviço Geológico do Brasil, e eles reúnem uma série de propostas de geoparques. Atualmente são 37 propostas existentes, e os critérios para a definição dessas propostas são um pouco diferentes dos da Unesco, mas o objetivo, em princípio, é o mesmo, que é valorizar e proteger o patrimônio cultural e, com isso, promover o desenvolvimento sustentável. O processo de candidatura de um geoparque para a Unesco, ele reúne uma certa burocracia. É um processo que leva por volta de 1 ano, e ele passa por uma série de entidades que vão fazer uma avaliação preliminar dessa proposta, depois vão fazer uma avaliação de campo, ou seja, vão visitar o local e ver se ele atende aos critérios, se o local é condizente com o enviado na proposta, para aí sim decidir se chancela ou não a criação desse geoparque. Mas para um geoparque ser criado, ele já precisa ter um funcionamento, se mostrar viável. Então, mesmo sem essa aprovação da Unesco, os geoparques, as propostas de geoparques são chamadas de geoparques aspirantes. Então, eles funcionam como geoparque, têm uma estrutura de geoparque, só não tem a chancela da Unesco. Mas, mesmo sem ter essa chancela, eles também muitas vezes estão cumprindo a sua função de desenvolvimento sustentável justamente por já ter esse funcionamento todo em ordem. No caso aqui da região de Rio Claro, a proposta de geoparque que a gente está fazendo é do Geoparque Corumbataí. O Geoparque Corumbataí, ele abrange a bacia hidrográfica do rio Corumbataí. Então ele é um geoparque cujos limites é a hidrografia que definiu. Na região de Rio Claro, a gente também tem uma proposta de geoparque, que é o Geoparque Corumbataí. O Geoparque Corumbataí, os limites desse geoparque são definidos pela bacia hidrográfica do rio Corumbataí, que é um rio da nossa região, afluente do rio Piracicaba, que banha 8 municípios. Esses municípios são Analândia, Itirapina, Corumbataí, Ipeúna, Charqueada, Rio Claro, Santa Gertrudes e Piracicaba. Então, o rio Corumbataí, que nasce em Analândia e deságua em Piracicaba, ele tem os seus afluentes Rio Passa Cinco, o Rio Cabeça e o Ribeirão Claro. A região onde está sendo proposto o Geoparque Corumbataí
é uma região muito relevante do ponto de vista do patrimônio geológico e natural. Ela fica localizada no interior do estado de São Paulo, na zona de transição entre dois compartimentos do relevo, que é a depressão periférica e o planalto ocidental. Então, essa mudança de relevo, ela forma um degrau na topografia, e a partir desse degrau você tem a exposição de diversos pacotes rochosos que contam uma história de cerca de 300 milhões de anos até hoje. Então, em cada camada desse pacote rochoso de rochas sedimentares, você tem as diferentes características, e a partir dessas características você consegue determinar como era essa região quando essas rochas foram formadas. Então você consegue ter informações sobre o clima, sobre o nível do mar, se ele estava alto, se ele estava baixo, que tipo de animais que viviam aqui. Essa sucessão de rochas formadas em diferentes tempos, sujeitas a processos que vêm acontecendo desde a época da formação até hoje, elas geram diferentes características que são a geodiversidade da nossa região. Então aqui na nossa região a gente tem uma diversidade muito grande de cachoeiras, de morros, de grutas, de paisagens, de mirantes, de afloramentos rochosos, com estruturas. São locais muito propícios tanto à atividade de educação ambiental quanto ao geoturismo. Então, toda essa geodiversidade justifica a proposição desse geoparque na região. Entre o patrimônio geológico da nossa região de valor internacional, a gente pode citar, por exemplo, o Sistema Aquífero Guarani. Esse sistema é uma série de aquíferos interconectados que abrangem diversos estados do Brasil e outros países da América do Sul, e há um interesse muito grande nesse aquífero pelo próprio abastecimento que é feito pela água desse aquífero. E cientificamente ainda é um aquífero pouco conhecido. Já se achou que ele fosse o maior do mundo na época. Hoje a gente sabe que ele é menor e muito mais complexo do que a gente imaginava. Então, compreender e estudar esse aquífero é muito importante para a ciência de todos esses países que compõem essa área, justamente para entender como é que ele funciona e poder explorar ele de forma sustentável. Um outro aspecto de relevância internacional que a gente tem aqui na região é o patrimônio arqueológico. Esse patrimônio arqueológico, que são principalmente ferramentas feitas de pedra, como raspadores, cortadores, algumas pinturas e artes rupestres, eles representam diversos povos que habitaram a nossa região e datam, segundo algumas pesquisas recentes, de até 10 mil anos, o que coloca esses sítios como alguns pioneiros na ocupação da região. E esses vestígios ajudam a contar um pouco a história de como foi a chegada e a distribuição da espécie humana no continente. E também um outro patrimônio muito importante na região são os mesossaurídeos. E um outro elemento do patrimônio geológico que a gente também tem, que tem um valor internacional bem grande, são os mesossaurídeos. Os mesossaurídeos são animais que viveram aqui na região há cerca de 275 milhões de anos. Esses animais viviam numa região chamada Mar Irati, que era um mar que pegava tanto a América do Sul quanto a África. Então, naquela época, os continentes ainda eram unidos e esse animal vivia justamente nesse contexto. A rocha se formou nesse período, junto com os esqueletos dos animais que viviam. Depois, os continentes se separaram e hoje a gente tem essa rocha aqui no Brasil e em alguns outros países da América do Sul e também em alguns outros países da África. Quando os pesquisadores viram que eram os mesmos fósseis eram encontrados nas rochas dos dois locais, essa constatação ajudou a formular e provar a teoria da deriva continental.
E além de todo o patrimônio natural aqui na nossa região do Geoparque Corumbataí, o patrimônio cultural também é muito expressivo. Então, desde as primeiras ocupações que tiveram aqui, a passagem dos tropeiros, o ciclo do café, a ferrovia. Então, todos esses marcos históricos foram deixando sua história gravada aqui na nossa região. Então, esse patrimônio cultural que a gente tem aqui, ele deve ser usado integrado com o patrimônio natural nesse geoparque que está sendo proposto. E esse conhecimento e valorização da cultura é muito positivo para a região, porque traz um sentimento de pertencimento que vai fazer com que as pessoas tenham orgulho de viver aqui e com isso queiram preservar aqui a nossa região. O projeto Geoparque Corumbataí está sendo desenvolvido então por uma série de pessoas e associações, entidades que têm interesse no desenvolvimento sustentável aqui da região. A gente tem uma parceria muito grande aqui da Unesp com a Unicamp, com a Prefeitura dos 8 municípios da Bacia, também com a região turística Serra do Taqueri, que também tem o mesmo objetivo em conjunto, o Comitê PCJ, que também faz parte do grupo de trabalho. Então, são várias pessoas e instituições que vão caminhando juntos para conseguir desenvolver esse projeto aos poucos e cumprindo os pré-requisitos necessários para a candidatura do Geoparque Corumbataí. Uma forma que a gente encontrou de fazer esse processo com a participação da comunidade são as caravanas do Geoparque Corumbataí. Essas caravanas, na verdade, são reuniões feitas nos municípios. Então, a gente vai em cada município da Bacia, reúne a população interessada no projeto e faz uma série de apresentações e discussões para amadurecer a ideia, fazer uma troca de experiências e com isso conseguir definir melhor qual a estratégia que a gente vai usar no procedimento do projeto. Durante essas reuniões, também é entregue uma ficha inicialmente para os conselhos de turismo ou para a secretaria de turismo, e essas fichas são para cadastro de pontos de interesse. Então, tanto sítios naturais quanto sítios culturais podem ser propostos pelo município e aí eles vão constar no inventário que está sendo realizado para conhecer todos esses pontos de interesse do projeto Geoparque Corumbataí. Esse inventário conta com diversas informações básicas sobre cada local proposto. Então, a localização, as condições de acesso, o tipo de uso, a quem pertence à área, também é feito um registro fotográfico, são feitas ilustrações mostrando qual é a geologia naquele local, quais são os fósseis que tem naquele local. E tudo isso é guardado num banco de dados que vai ser usado para a gestão desse patrimônio. Essa gestão ela é baseada também na quantificação desses sítios inventariados. Então, a partir das informações coletadas, a gente consegue fazer uma classificação desse patrimônio, se ele tem um interesse mais científico, se ele tem um interesse mais educativo, se ele tem um interesse mais turístico, e até se esse sítio está em uma região de alta vulnerabilidade, que colocaria ele como um local em risco que teria que ter uma atenção maior. Esses sítios identificados como de alto valor e alta vulnerabilidade, eles estão sob um risco muito grande que precisa ser controlado de alguma forma. Um exemplo é um sítio fossilífero encontrado aqui no município de Rio Claro, que ele era constituído por uma camada de conchas de cerca de 250 milhões de anos, e essa camada estava numa área onde estava sendo construído um loteamento. Essa camada de conchas, que estava exposta onde ia ser construída uma rua desse loteamento, estava em risco de ser totalmente destruída. Foi feito inicialmente um estudo desse local, entramos em contato com a prefeitura, que fez um intermédio com os empreendedores do loteamento, e aí, a partir disso a gente entrou em um acordo que essa camada ela foi registrada, foi retirada do local onde ela estava para ser remontada no Museu da Unesp. Além do salvamento dessa camada de fósseis,
Os empreendedores também deixaram um lote reservado pelo município, onde também ocorre essa camada de concha e profundidade. Então, no futuro, esse lote pode ser escavado até encontrar essa camada de novo, e essa camada pode ficar exposta lá e com isso ter um centro de interpretação, de educação ambiental. Então, um local que estava em risco pode mudar esse panorama e virar um local de educação, seja para as escolas ou universidades aqui que queiram visitar essa camada. Como uma forma também de registrar esses trabalhos que vêm sendo feitos e também gerar uma discussão com cientistas de outras universidades e outros especialistas em geoconservação, boa parte dessas atividades que a gente realiza, a gente manda trabalhos para eventos científicos, onde a gente apresenta e aí pode ter um feedback, saber se está de acordo com as práticas que vêm sendo feitas em outros locais, se existem soluções inovadoras que podem ser aplicadas, enfim. Essa troca entre a comunidade acadêmica também é muito importante no processo. Uma outra atividade que a gente realiza são a confecção de roteiros. A partir do caráter que a gente identificar para cada sítio, se ele tem uma vocação para uso científico, ou para uso educativo ou turístico, ele pode compor diferentes roteiros no geoparque. Então, um ponto como uma cachoeira, um mirante, um local de lazer, de beleza cênica, ele é propício a estar constando nos roteiros de turismo, que podem ser feitos tanto pelas pessoas que moram na região da bacia e também atrair as pessoas de fora. Já os pontos que têm interesse científico, ele vai fazer parte de roteiros mais específicos para universidades, centros de pesquisa, e dependendo da relevância desses roteiros, alguns roteiros que têm relevância internacional podem ser feitos até por pesquisadores de outros países. E os pontos que sejam mais propícios para a educação ambiental podem ser usados com as escolas, tanto aqui da bacia como escolas de cidades próximas que também, mesmo hoje em dia, já vêm visitar a gente para conhecer esses locais. E para subsidiar essas atividades de educação ambiental, é muito importante que a gente tenha um acervo de ferramentas interpretativas do patrimônio. Então, aquela questão de pegar os aspectos físicos, naturais, e traduzir eles em formas que qualquer pessoa consiga entender. Seja pela realização de vídeos mostrando como que eram os ambientes aqui no passado, ou pelo desenho da paisagem, mostrando quais são as diferentes rochas que compõem a paisagem, o relevo, também explicar como que esse relevo foi formado, realizar atividades de estudo do meio com os alunos, levando para ver a rocha, para conhecer esses pontos de interesse. Então tudo isso tem que ser promovido para gerar um conhecimento nas crianças desde cedo, para elas conhecerem a geodiversidade do geoparque e poderem valorizar essa geodiversidade na vida deles. Nesse sentido, também são feitos alguns geoprodutos, que são produtos voltados tanto ao geoturismo quanto à educação em geociências. Então, a gente pega o patrimônio natural, por exemplo, fotos de atrativos e transforma num jogo da memória. Ou pega o mapa do geoparque e transforma num quebra-cabeça. E mesmo os produtos feitos pelos produtores locais, os geoprodutos também incluem os produtos locais, feitos pelos produtores rurais, como os queijos, os vinhos, mel. Todos esses produtos atraem muitas pessoas e também são uma fonte de renda para essas pessoas que podem ganhar um sustento melhor a partir de mais pessoas visitando esses locais. E aí todo esse trabalho também é divulgado pela internet, que tem um alcance muito grande, então pelo site. Todo esse trabalho também é divulgado pela internet, que tem um alcance bem grande. Então o site geoparquecorumbataí.com.br, no Facebook, Projeto Geoparque Corumbataí, no YouTube. Em todas essas redes você encontra vídeos, reportagens, fotos, diversos materiais sobre o projeto Geoparque Corumbataí, explicando e também criando uma interação com o público que
participa dessas redes. Bom, então esse foi um panorama geral de como está sendo desenvolvido o projeto Geoparque Curumbataí e como que a gente está trabalhando para alcançar esse objetivo do desenvolvimento sustentável aqui na região. Obrigado pela oportunidade de apresentar esse trabalho para vocês e qualquer dúvida podem me mandar um e-mail, entrar em contato que a gente responde com o maior prazer.